Quem está hoje na galeria do Radar Paulista? Ele é cirurgião plástico, membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e da Sociedade Brasileira. Eu converso agora com o doutor Sandro Lemos. Muito boa noite. Muito obrigado pela participação, doutor Sandro. Boa noite, Renato. Boa noite aos ouvintes da Rádio Trianon. É um prazer participar do seu programa. A gente aqui tem essa honra aqui, doutor Sandro. E eu gostaria de começar aqui esse bate-papo falando justamente, eu comentei aqui no início do Radar Paulista, justamente sobre, a gente vê aí costumeiramente assim, forma de falar, também um número, não sei precisar o número, mas casos às vezes até de modelos famosas, pessoas da mídia e tal, que sofrem por erros médicos causados em cirurgias plásticas, né, doutor Sandro? Como é que a pessoa pode, ou se é que ela consegue evitar um erro desta ordem que muitas vezes, inclusive, deixa sequelas para o resto da vida? Então, eu acho que, talvez o primeiro raciocínio seria imaginar como escolher um cirurgião plástico. Eu acho que hoje há um problema muito grande, porque há médicos que não são habilitados, que não são cirurgiões e que estão atuando como cirurgiões, né? Há um dado do Conselho Regional de Medicina de São Paulo que diz que a maior parte dos problemas que são relatados ao Conselho vem através de casos que não foram realizados por cirurgiões plásticos, ou seja, profissionais de outras especialidades invadindo a especialidade de cirurgia plástica. E isso é um problema relacionado principalmente com informação, né? Eu acho que você evita, por exemplo, a atuação desses maus profissionais sabendo escolher melhor, certo? Então, assim, pelo site do CREMESP e pelo site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você descobre se aquele médico que você passou por consulta, se ele é realmente cirurgião plástico, né? Esse seria o primeiro ponto, vamos dizer. Esse é o primeiro ponto. Por que eu defendo esse ponto? Nós defendemos esse ponto porque para ser cirurgião plástico hoje é necessário se passar por vários treinamentos, né? Então, eu estou falando do mérito de ser cirurgião plástico. Então, o cirurgião plástico faz o curso de medicina, certo? E há profissionais de outras áreas atuando também em relação à estética, mas não cabe bem agora o assunto. Certo. O cirurgião plástico também faz a especialização em cirurgia antes de ser cirurgião plástico. Então, são 2 anos de cirurgia. Né? Ele se habilitando para ser cirurgião. Né? Então, ele parte dos princípios básicos da cirurgia, né, para ter uma habilidade básica, e depois ele estuda por mais 3 anos para ser cirurgião plástico, né? Então, há uma diferença muito grande em relação a outros profissionais que vêm de áreas diferentes. Por exemplo, existem alguns cursos que não são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nem pelo Conselho Federal de Medicina, nem pelos Conselhos Regionais de Medicina, que é a especialidade de Medicina Estética. Infelizmente, isso é um curso de fim de semana. É um curso que é realizado, às vezes, ao longo de um fim de semana por mês, por, 24 meses. Né? Mas se essa pessoa for denunciada, ela vai responder criminalmente, ou não? Bom, ou ela pode fazer esse tipo de procedimento? Olha, há uma diferença entre poder e dever, né? Na verdade, ela ainda não foi estabelecido, né, pelo Conselho Federal de Medicina o que cada especialista pode fazer. A princípio, qualquer médico pode fazer qualquer coisa. Mas num evento, por exemplo, um evento jurídico, né, onde um paciente entra com um processo contra um médico. Se ele for especialista, né, logicamente isso vai ser levado em conta.
Se ele não é especialista, então, né, isso já caracteriza imperícia. Né? Ou seja, ele não é perito naquela área. A Certo. possibilidade de erro é muito maior. Né? Então, esse seria o primeiro passo. Né? O segundo passo é aquele da referência. Né? Isso já vem dos nossos avós, dos nossos pais. Né? Ou seja, você foi bem atendido, se você foi... se o médico que o atendeu atendeu corretamente, te explicou corretamente, se foi um caso de uma cirurgia, a cirurgia foi bem realizada, se houve responsabilidade, se houve respeito, e se o resultado foi plausível, né? Logicamente você vai indicar esse médico para outros, para os seus amigos, para os seus parentes, né? Eu acho que isso é também é uma boa forma de escolher o seu profissional. Agora, o erro médico, inclusive, né, Dr. Sandro Lemos, ele varia muito, né? Ele pode tanto vitimar, né, um paciente de forma fatal, como ele pode deixar uma questão ali da pessoa não conseguir resolver, ou se resolver, é claro que ela não vai querer novamente passar por aquele cirurgião. Uma sequela que às vezes possa ficar uma marca no corpo, né? Como é que a pessoa lida com essa situação, pela sua experiência? A situação das sequelas? Isso. Bom, a medicina não é uma ciência exata, né? Então, o que deve ser feito sempre, né? O que faz parte assim, do dia a dia em cirurgia plástica. Primeiro, estabelecer o que vai ser feito. Em segundo lugar, o nível de segurança. Né? Se aquilo que for feito for seguro, né, e isso já está estabelecido há muito tempo, tanto na literatura médica, quanto até na vida diária, né, no prático lá dentro do consultório, se aquilo que você deseja fazer for seguro, né, então a possibilidade que você faça e que aquilo dê certo é uma possibilidade maior, certo? Tudo aquilo que for controverso, tudo aquilo que, né, se associar com outros problemas, vamos supor, os fumantes. Há cirurgias que o fumante vai ter problema. Né? Então, se possível, não realize determinadas Mas isso cirurgias. pode ser observado antes. Pode e deve ser observado antes. Né? Então, cada pessoa tem uma reação, cada pessoa se comporta de uma forma durante a cirurgia e após a cirurgia. Cada um cicatriza de uma forma. Mas assim, se você tem indícios, né, indícios de que aquilo seja favorável ou que seja desfavorável, você tem que trabalhar com esses indícios. E o correto é trabalhar junto com o paciente. Médico e paciente escolherem o que vai ser feito. A grande maioria das cirurgias, ela passa pela questão estética ou questões também de correção, de algum tipo de mudança no corpo? Quais são as características das cirurgias plásticas? Bom, no Brasil, a maior parte das cirurgias plásticas é estética. Eu diria que hoje em torno de 70% a 80% das cirurgias realizadas costumeiramente em plástica são em estética. Isso só muda se for em ambiente acadêmico, ou seja, nas faculdades onde se ministra o curso de cirurgia plástica. Ali é um pouco diferente, mas a nível de consultório, 70% a 80% é estética. E por que as pessoas buscam mais a cirurgia? Por causa da agilidade, por causa do imediatismo, vamos dizer assim, da aparência? Então, a maior parte das pessoas procura uma plástica simplesmente pelo incômodo que determinada região do corpo vem causando. Aquilo interfere muito na própria autoestima da pessoa, certo? Aquilo, para muitas pessoas, elas chegam a pensar que talvez resolvendo um problema físico, eles possam resolver um problema até emocional, ou um problema familiar, certo? Então, há uma certa associação. Melhorar a autoestima. Então. Melhorar a autoestima, relações familiares, relações conjugais, né? Mas a grande parte
né, das pessoas que procuram cirurgia plástica, elas já têm uma queixa, e essa queixa já perdura por muitos anos, certo? Por exemplo, um adolescente que tem uma orelha em abano, né, e que se sente incomodado perante os colegas, né? Uma mulher que teve filhos e então ela engordou um pouquinho, sobrou um pouquinho de pele, tem um pouco de estrias, de flacidez e quer melhorar, né? Então, esses são exemplos assim bem típicos. Entendi. As pessoas que têm, por exemplo, que vão fazer cirurgia plástica, elas passam por essa, vamos dizer, uma batelada de exames e tal, até para concluir o processo, né, doutor Sandro? Com relação ao risco, né, tem alguma doença ou algumas doenças que são mais, vamos dizer, que complicam mais para quem vai fazer a cirurgia? Ou qualquer sinal ali de algo que não está funcionando bem no organismo já é motivo para não fazer? Então, os pacientes em cirurgia plástica, eles obrigatoriamente passam por um check-up. Esse check-up costuma ser muito rigoroso. É inadmissível para todo cirurgião plástico, para todo bom cirurgião plástico, que você opere alguém e aquela pessoa não saia melhor do que estava antes. Tanto na estética, quanto até na saúde, né? Uhum. Então, isso tudo importa. Então, o check-up tem que ser bem feito. Doenças como infarto prévio, como havia dito, o fumante, diabéticos, certo? Uhum. Pessoas que têm doenças de coagulação, principalmente, alguns casos pós-câncer, por exemplo, que às vezes a pessoa fica impossibilitada de operar. Então, isso tudo já pode gerar algum tipo de impedimento, né? Agora, pré-operatórios em que acusam algum tipo de doença ou algum tipo de alteração, eles também impedem que a pessoa opere imediatamente. Então, nesses casos, as pessoas devem passar por especialistas de outras áreas, uhum, né? E fazer o devido diagnóstico e o tratamento, se possível, daquilo que está modificado, aquilo que aconteceu, aquele diagnóstico, a parte que surgiu. Uhum. No caso da idade, né? Tem muita gente que às vezes se questiona também com relação a isso. E a gente recebeu até aqui algumas perguntas, e eu até estou repassando algumas, e uma delas é justamente essa. Qual é a melhor idade, ou seja, existe uma idade certa para se fazer uma cirurgia plástica? Bem, na verdade, em alguns tipos de cirurgia você vai ter idades certas. Por exemplo, da orelha, né? Normalmente o que se espera é que a criança cresça um pouco, né? Porque o que se sabe é que até ali por volta dos 6, 7 anos de idade, a orelha ainda cresce muito. Então, após isso, seria uma época mais favorável para a pessoa fazer uma cirurgia de orelha em abano. Bom, qual a idade, assim, até que idade, mais ou menos? Para começar, a partir de, exatamente, por volta de 6, 7 anos de idade. Tá. Você já pode começar a operar uma orelha em abano. Certo. De uma forma geral, para a cirurgia plástica, o que é mais importante nem é a idade, é a saúde da pessoa. Então, a gente vê pessoas, a gente costuma atender adolescentes, certo? Que vão com os pais, e desde que eles já tenham parado de crescer, né? Então, ali pro rapazinho em torno de 17, 18 anos, a mocinha 16, 17 anos, nessa idade eles já podem operar a maior parte das coisas, certo? Uhum. Bom, o adulto, né? Vamos supor, o adulto ou idoso, desde que seja saudável, pode fazer a maior parte das cirurgias plásticas. Também não vai ter nenhum tipo de restrição quanto a isso. O idoso, independente da idade? Independente da idade, vai depender muito da saúde. Se a pessoa tem boa saúde, ela pode fazer os procedimentos. Tá. No caso, assim, as marcas deixadas pelas cirurgias plásticas, elas são marcas que não saem mais? Ou há, mesmo quando se deixa alguma marca, há a possibilidade de retirar essa marca no pós-operatório?
A maior parte das cirurgias plásticas são feitas com cicatrizes, mas essas cicatrizes vão ficar escondidas. A maior parte delas em dobras do corpo, em regiões menos aparentes, certo? Então, não existe plástica sem cicatrizes, mas você consegue às vezes camuflar algumas, né? E há regiões do corpo onde as cicatrizes aparecem muito pouco, por exemplo, no rosto, nas pálpebras, aparece bem pouco. São cicatrizes bem discretas nessas regiões. Para outras regiões, por exemplo, mamas, abdômen, né, coxas, essas cicatrizes vão ser melhor escondidas, né? Então, nas roupas de banho, por exemplo, né, você consegue esconder essas cicatrizes. E toda cicatriz, né, merece algum tipo de tratamento. Então, você vai ter alguns cuidados, né, cuidados com o sol, por exemplo, uso de substâncias, de cremes, de géis, de gel de silicone e várias outras substâncias também ajudam a diminuir essa cicatriz. Quanto tempo leva? Bom, a estabilização de uma cicatriz leva mais ou menos 1 ano e meio. Antes desse período, é costumeiro você trabalhar essas cicatrizes, normalmente com o uso de cremes, pode ser feito também laser, e tem várias possibilidades, né, a depender também assim das situações. Eu estava até me lembrando esses dias, antes dessa entrevista, do caso, não me lembro que país que foi, que a pessoa trocou a face, né? E é uma inovação aí total nessa área, né? Sim. Há casos na China, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. Né? É uma tendência essa cirurgia? Bom, essa cirurgia é indicada naqueles casos assim, onde as perdas foram radicais. Então, assim, a desfiguração radical. Por exemplo, há um caso que foi relatado na China que o rapaz foi agredido e foi mordido, né, inclusive no rosto, né, várias partes do corpo, e no rosto a agressão foi muito grande, né, foi agredido por um urso. Então ele ficou completamente desfigurado. Né? Bom, o grande problema desses transplantes faciais é que a pessoa perde a sua identidade, né, porque um rosto não é igual ao outro. E outra, essas pessoas têm que passar por vários exames e ao final de tudo, depois de fazer o transplante, elas vão ter que tomar medicamentos por toda a vida. Então, já há um estudo em andamento falando que esses medicamentos, que são os imunodepressores, são medicamentos que você usa para que o corpo não rejeite o transplante. E eles podem diminuir a vida da pessoa em talvez 10 a 15 anos. Então, olha só. Né? Às vezes é a última também saída para que ele tenha uma vida menos anormal, vamos dizer assim, né? Menos traumática. Menos traumática, exatamente. Verdade. Agora, tem aquele caso, né, doutor Sandro, também das pessoas que tem aquele tal do efeito sanfona e buscam, às vezes, na lipoaspiração, essa solução para o efeito. Engorda, emagrece, e vai ficando com aquela, com a pele flácida, né? Sim. A lipoaspiração é indicada para esses casos? Bom, a lipoaspiração ela só é indicada se não há muito excesso de pele. Se a pele já sobra bastante e você faz uma lipoaspiração, você vai ter um resultado pior. Né? A pessoa fica, logicamente que a forma melhora, mas aquela pele sobrando é irritante e é feia. E aí é o jeito ali a fazer a cirurgia. Para fechar aqui, doutor Sandro, eu sei que é a sua área, eu sei inclusive que, é claro, o senhor é profissional aí do setor, mas antes de fazer uma cirurgia, será que as pessoas também não deveriam tentar tomar alguns cuidados com a alimentação, praticar atividade física, às vezes até para evitar a cirurgia plástica? Sim, eu acho que a boa alimentação ajuda bastante, evita o excesso de peso, né? E o excesso de peso hoje eu acho que é praticamente uma, entre aspas, uma doença, né, das multidões, né? Outra coisa que deve ser evitada, o sol em excesso envelhece a pessoa, envelhece sua pele também. Isso pode gerar no futuro uma necessidade maior por cirurgia plástica, né?
O tabagismo, né? Então, repito, o fumo, mais uma vez, um grande vilão, né? O fumo envelhece, o fumo aumenta a flacidez das pessoas, né? E, logicamente, o efeito sanfona, né? Então, se você tem um hábito alimentar bom, você não vai sofrer esse efeito sanfona, engordar e emagrecer, e engordar e emagrecer. Toda vez que acontece o efeito sanfona, você perde colágeno e perde elastina do seu corpo. Esse colágeno e essa elastina perdidos, eles só vão ser parcialmente repostos depois. Então, às vezes aquela flacidez que surgiu, ela vai ficar por muito tempo. Algumas vezes ela é corrigível por procedimentos cirúrgicos e procedimentos não cirúrgicos, mas há casos que não. Entendi. Bom, fica a dica. Para a gente encerrar aqui, se puder deixar aqui uma mensagem para os ouvintes, uma recomendação, inclusive, com relação ao tema da cirurgia plástica. Bom, o que nós podemos recomendar é isso. Sempre procure um profissional que seja responsável, certo? Tenha boas referências. Se houver necessidade, entre no site do CREMESP e no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para saber se aquele profissional que você ouviu falar, aquele profissional que alguém indicou, é um cirurgião plástico. Este é o primeiro passo. O segundo passo é sempre conversar bastante, decidir com o cirurgião o que você quer fazer. E nunca esconder também as doenças que tem, os medicamentos que toma e por aí afora. Tá certo, doutor Sandro Lemos, agradeço demais, né, essa aula para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, não é mesmo, doutor Sandro? Porque todo mundo que estiver pensando, né, analise a entrevista que nós fizemos agora aqui com o doutor Sandro Lemos, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, Renato.